Aparentemente, o PT e o comunismo não são a mesma coisa, galera. Meu Deus! Aparentemente eles têm diferenças e a gente vai ter um debate agora do Jones Manuel contra 20 petistas. O Jones Manuel, que se auto-intitula aí, né, comunista, ele vai debater com 20 petistas algumas ideias aí, né? E agora vamos ver, né? Agora é briga de gente do mesmo time, jogadores do mesmo time brigando. Vamos ver, vamos ver. Olá, eu sou Jones Manuel, sou professor de História, historiador, comunicador e educador popular, doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, militante do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e pré-candidato a deputado federal por Pernambuco. Hoje, eu estou na Zona de Fogo debatendo contra 20 petistas. Vamos ver. Minha primeira afirmação é: os governos petistas mantiveram o legado econômico de FHC. Essa afirmação não tem como pressuposto negar que o governo Lula foi melhor que o governo FHC ou que o governo Lula não fez políticas sociais, políticas públicas importantes. Só um adendo aqui. Eu acho os debates da Zona de Fogo muito bem organizados, tá? Parabéns aí o pessoal do canal Spectrum, tá? Eu acho muito bem organizado, tem bandeirinha, você pode voltar pro cara ficar mais tempo. Eles deixam a pessoa que tá ali para debater contextualizar o que ela tá querendo dizer, né? Então eu acho muito bem organizado. Parabéns aí pra organização, tá, galera? Deixa eu voltar aqui. Que o governo FHC, ou que o governo Lula não fez políticas sociais, políticas públicas importantes que o governo FHC. Então já vamos tirar logo o bode da sala, o espantalho. Ninguém está dizendo que o governo Lula foi exatamente igual que o governo FHC, ou que o governo Lula não foi eventualmente melhor em vários aspectos do seu governo, como a política externa. Por exemplo, o debate que está aqui colocado é: FHC foi o principal formulador e articulador do projeto neoliberal no Brasil. Esse legado econômico e institucional de FHC segue vigente e não foi enfrentado pelos seguidos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. E este legado é danoso para a classe trabalhadora brasileira e para a soberania nacional, porque condena o nosso país a um processo de desindustrialização permanente, aprofundamento da dependência tecnológica e econômica, aumento das desigualdades e reforço do caráter primário exportador da economia brasileira, além da desnacionalização da economia, com vários setores estratégicos sendo controlados pelo capital estrangeiro. Então, o debate não é se o governo Lula foi melhor que o governo FHC do ponto de vista de políticas públicas, mas sim o que foi feito do legado econômico de FHC até hoje. Vamos ver, vamos ver. E aí, Tá organizado, né? E assim, é aquele negócio, galera. Esse tipo de debate, assim, duas coisas, né, que eu já queria falar. Primeiramente, tranquilamente, um debate desse aconteceria dentro de uma organização de esquerda aí, não é? Qualquer lugar, porque a esquerda mesmo tem várias, como se diz, várias divisões ali, né? A direita também tem, né, e tudo mais. Mas a esquerda tem também várias subdivisões ali, né? O comunismo acha que o petismo é muito, é pouca direita para eles, né? Que é mais ou menos o que o Jones Manuel ali tá dizendo, né? E assim, gente, a segunda coisa que eu queria falar é que essas coisas, assim, ó, quando você faz uma afirmação dessa, é claramente uma afirmação fácil de defender. Então é uma missão bem difícil para quem tá sentado ali e lá defender. Um exemplo besta, tá? É didático. Por exemplo, ó, eu chego lá e falo assim, ó, tomar água todos os dias é importante para a saúde. E vão lá 30, 40 pessoas tentar me dizer que não é. Então, assim, eu não tô dizendo que a afirmação do Jones Manuel é tão óbvia assim. O que eu tô dizendo é que a afirmação que ele faz, ele tem uma certa facilidade, uma certa tranquilidade, ou lastros na realidade muito bem estabelecidos para poder defender. Entendeu? Então, facilita, né? De qualquer maneira. Então, é também complicado pra galerinha que vai ali pra debater, porque eles estão em 20 e não vão ganhar de um cara só, onde já se viu. Não é tão simples assim, né? monstrão? E aí, irmão? Você tá bom? Bom demais. E aí? Eu esqueci teu nome, desculpa. Sidão. Sidão. Se você olhar pelo tripé macroeconômico que você deve estar olhando, que é a parte
da balança comercial, do dólar e, A camiseta dele, ó. A camiseta dele, ó. O Marx, olha lá o Stalin. Ai, ai. e do déficit público, você vai olhar realmente que você está Lenin, né? calma. Não, é só para explicar para o povo o que é o tripé macroeconômico. É superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Bom, Só isso. eu acho que o Lula foi muito inteligente em manter esse legado, porque é importante, porque a gente tinha uma estrutura que estava dando certo, e ele criou um tripé macro social, que eu Vamos aproveitar pra... Porque, sabe assim, gente, ó. Senão fica muito tralaleiro, tralalá. Tá? O que é esse negócio? Ele falou tripé macroeconômico, o cara veio e falou 3 negócios, assim, ó. O que é... Vamos... A gente ouviu, tá? Dá pra saber, mas vamos ver de um jeito... O que é o tripé macroeconômico de maneira simples? Vamos ver. Pode continuar no modo IA, não tem problema não. Oh, não, assim não. Tá, vai, deixa. Conjunto de 3 pilares, metas de inflação. O governo define o valor máximo para o aumento dos preços no ano, certo? Então, tripé macroeconômico é meio que um manual. Ah lá, ele é tipo um manual de regras, tá? Então, é feito em 3 pilares, né? 3 bases, um tripé mesmo, literalmente, né? Então, uma parte do tripé é meta de inflação. Então, o preço máximo de aumento dos preços ali, né? Durante as coisas, né? E aí o governo controla através do Banco Central. Câmbio flutuante, o valor do dólar não é fixado pelo governo, né? Ele sobe ou desce conforme a oferta e procura no mercado. O Banco Central só interfere em casos de extrema instabilidade, né? Para não dar choque muito brusco na economia, porque a gente tem que comprar coisas em dólar, né? A gente não produz tudo, a gente é a nossa indústria ainda é bem simplória, né? Então a gente tem que comprar coisas e muitas das coisas a gente compra em dólar. Então se o dólar começa a crescer demais, o Banco Central vai ali e toma uma atitude. E a terceira perninha desse tripé é meta fiscal, que é o superávit primário, né? Que é o compromisso do governo de meio que assim, de maneira bem simples, a ideia principal do superávit primário é: eu vou gastar menos comprar menos do que vender, certo? Então, se eu fosse uma lojinha, eu vou vender mais do que comprar. Porque se eu compro muito, eu vou ficar com coisa em estoque, né? Compro ou produzo muito, vou ficar com muita coisa em estoque. Então, o ideal é eu vendo mais do que eu compro. Então, aí fica pendido assim essa balancinha e aí eu tô tendo lucro ali. Mais ou menos é isso, tá? acho que você talvez não esteja enxergando, que é melhorar o salário mínimo, ganhando com o ganho do salário mínimo mais que a inflação. A outro ponto, aí você tem, dentro dessa pauta da primeira, já tem o salário mínimo, aumentando também o Bolsa Família, que ele não tirou, ele ampliou, tá? Você está colocando mais dinheiro na base econômica. O segundo ponto, que é o BNDES, ele fortaleceu e trouxe o PAC para se tornar o governo, a máquina propulsora do crescimento econômico. Isso é super importante. E o terceiro, que eu acho que você talvez não esteja enxergando, que é a parte educacional, que ele fez o quê? Ele melhorou o FIES, fez o SISU, ele fez a ampliação do Enem para uma coisa muito maior que a gente está praticamente olhando para trás, você vê que não tinha nada sendo feito. Eu acho assim, nesse aspecto, ele criou uma economia muito mais robusta, que a gente não estava vendo antes, e isso trouxe para nós uma calma no mercado econômico, que a gente percebeu que o próprio dólar, as coisas ficaram mais tranquilas. Se você perguntar para você, quanto era o salário mínimo em 2000, você lembra quanto era? Vamos lá, Sidão. Não, quero saber quanto era o salário mínimo. Não, eu quero saber de você. Quanto era o salário mínimo? Não, eu vou concordar com você. A política de valorização... Não, eu quero só terminar o meu ponto de raciocínio. Não, mas veja. A política de valorização do salário mínimo feita pelo governo petista foi muito importante. Inclusive, foi isso que deu... Eu preciso que você me fala quanto era o salário mínimo. A popularidade. Não, veja. eu vou te falar. Em que ano? Em 2003. Quanto era o salário mínimo? Em 2003, eu não vou lembrar o valor exato. Eu vou te passar. exato. Era R$200. Certo. Sabe em dólar quanto custava? Certo. $68. Mas, Sidão... Calma, não terminei. Eu vou perguntar. Ó, em janeiro, só vou tirar a repatinha aqui. Opa, fui pra cima. Ó, era R$200, valor dado de reajuste de 2009. A partir de 2003, primeiro ano do governo Lula, o salário foi ajustado para 240. No início de 2003, o dólar girava em torno de R$2,90 a R$3. Com esse câmbio, o salário mínimo equivaleria a 67 a 69 dólares. Aí, ó. Eu gosto disso aqui. Parabéns, viu, galera do canal Spectrum aí, ó.
Parabéns, são bravos. Você está falando já 2 minutos e meio. Vamos lá, Sidão, vamos lá. Eu preciso terminar o raciocínio. Você está cortando meu raciocínio. Não estou cortando seu raciocínio. Eu vou deixar você falar. Não estou cortando seu eu raciocínio. vou deixar Quando eu eu começar a falar, eles vão levantar a bandeira vermelha tá e bom, você vai sair. Tá, você continua, então. Não, mas veja, eu vou terminar. Tudo bem, veja o que eu estou dizendo a você. A política de valorização do salário mínimo do governo Lula foi muito importante, inclusive é isso que explica a própria reeleição dele em 2006 Que é positivo, e a e tem que popularidade em 2010. Dito isto, Sidão, o Brasil, a maioria dos empregos formais gerados no período petista foram empregos de baixa complexidade que pagavam no máximo 2 salários mínimos, inclusive vários empregos terceirizados. Quando o Lula assumiu o governo, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. Quando o Dilma é derrubada pelo golpe, eram 2 milhões de trabalhadores terceirizados. Mas 12 milhões. Mas tem uma resposta, Mas veja, Jones, você e aí, tá por olhando, quê? você tá olhando 12 a dentro de 13 um lado. milhões. Não, se Sidão, você- não, calma. Sidão, o que eu estou querendo Se você argumentar... olhar para um país que está com Mas deixa eu analfabetismo terminar. de 13%, Perfeito, você mas continua não tendo consegue... analfabetismo. Não, mas pera, Mas melhorou continua. muito, né? Mas continua tendo analfabetismo Agora, vamos e lá. analfabetismo funcional. Mas vamos lá, voltar para o tripé macroeconomômico. Por que a geração de emprego emprego... macro social que Eu vou explicar isso. Ok. Eu vou explicar isso. Porque, por exemplo, mesmo com uma política muito importante de valorização do salário mínimo, o Brasil gerou seguidamente empregos precários que pagam baixos Porque salários. Porque o governo FHC, ao estabelecer o tripé macroeconômico, ele dá início a uma economia rentista no Brasil, em Sim. que faz com que o principal gasto corrente da União, o principal gasto público, seja com juros e serviços da dívida pública, ao ponto de que ano passado foram pagos Você está trazendo um uma coisa... trilhão, Não, um trilhão de juros da dívida pública. Não, Jones, o erro é você não olhar para o governo. Não. Você está olhando o governo agora. Vamos conversar com o governo. 2003. Vamos ver, Espera. Tá. Cadê? Olha lá, ó, os juros do serviço da dívida figuram entre os maiores gastos do governo federal, realmente, né? Bateu o que o João falou. Em 2025, pagou cerca de 1 trilhão em juros da dívida pública, valor nominalmente recorde. Quanto o salário mínimo comprava de cesta básica em 2003? Então, Me fala agora. Sidão, veja. 68% da cesta básica. Sidão, eu acho Eu esse posso argumento... continuar? Não, veja, Não, porque eu acho que você é porque você precisa está ganhar. fugindo do debate sobre Não, o eu tô legado fugindo. econômico do FHC. Inclusive, se você for por esse caminho, eu posso fazer o debate com você que ano passado o governo Lula apresentou no Congresso Nacional e aprovou um projeto de lei que limita o crescimento do salário mínimo a no máximo 2,5% ao ano. Então, o próprio governo Lula atacou o legado dos governos Não, Lula tudo passado bem. de valorização do salário mínimo. Mas eu não quero debater aqui o governo quero Lula. debater com você. Eu quero debater aqui o legado maldito de FHC para o Brasil. Tudo bem, e mas você pera- Tá, só vamos colocar um dado, um outro dado importante também, ó. Resultado das eleições presidenciais 2002. O Luiz Inácio, né, o Lula, foi eleito no segundo turno, né, em 2002, com 61% dos votos, e o José Serra teve 38%. Depois, em 2006, o Lula ganhou com 60%, e o Geraldo Alckmin, hoje seu vice, se você conversa com uma pessoa de 2006 e falasse que o Geraldo Alckmin seria vice do Lula 20 anos depois, essa pessoa te agrediria no meio da rua dizendo que você tinha ficado louco. Mas tá aqui, ó, 60-39. Né? Depois a gente teve Dilma 2010. Vamos pegar aqui Dilma 2010, que é legado ainda do Lula ali, né? A Dilma ganhou 56-43 contra o José Serra. Foi menos expressivo. Né? Dilma 14. Aqui do G1, a gente pode abrir, né? Não tem problema. 51-48 contra o Aécio Neves. Foi bem apertado, a gente lembra muito bem. Né? Depois teve 18, Bolsonaro, né? Depois 22, voltamos a Lula. Como é que foi a porcentagem mesmo? Só para relembrar rapidinho. 50-49. Extremamente apertado, a gente lembra. Foram eleições acirradas, né? Então, como é que foi? 2002 foi a maior diferença, né? 61-38. Depois 60-39. Então, a vitória do Lula em 2002 e 2006 realmente foi bem expressiva. Se a gente for ver bem, foi bem expressiva. É só porque eles vão debater essa questão, né, de méritos, deméritos do governo Lula, dos governos Lula. Então é legal a gente ter uma ideia só de como é que a população enxergava um pouco isso.
né? Só para Falou que o governo Lula... Para você o acabar governo com o legado demoníaco do Fernando Henrique, a gente precisa dar para ele o quê? Condições para que ele possa sair de forma estrutural. Primeira coisa, quanto custava a cesta básica? Pagava nenhuma cesta básica. Hoje, quanto o salário mínimo Jones compra em cesta básica? Mas, Sidão... Em Pernambuco, me responde agora. Você foi votado. Você foi votado. Ok. Mas vamos voltar. Mas tem que falar de FHC. E você disse que o Lula fez certo em manter o tripé macroeconômico, viu? É por isso que o Brasil está nesse buraco. Não está nesse buraco. Meu querido, seu nome, por favor, que eu esqueci. Paulo do Marinho. Paulo, vamos... E o seu? O meu é Jones, Paulo. Mas vamos falar do legado econômico do FHC. Durante o governo do FHC, a média da taxa de juros da taxa Selic foi 22% ao ano, uma das maiores taxas de juros do mundo. O governo do FHC consolida o Estado brasileiro como um gerador de riqueza para uma elite rentista que está em todos os setores da classe dominante e faz com que, de maneira seguida e sequencial, seja o maior gasto corrente da União, com os economistas burgueses mentindo, dizendo que tem que aumentar sistematicamente a taxa de juros para controlar a inflação, quando, na verdade, a inflação brasileira é fundamentalmente uma inflação derivada da desnacionalização da economia, porque a FHC fez uma abertura comercial. Vamos lá. Vamos lá. Você estava falando demais. Não. Vou te chamar de candidato Jones já, pode ser? Não, é pré-candidato que o TSE dá problema. Não, candidato ao debate. Candidato ao debate, pô. Senão não vai dar Mas problema. não vai defender FHC Candidato não, ao né? debate. Bom, primeiro Candidato que ao você começa debate. colocando ali que, olha, é uma continuidade, né? Uma continuidade. Não, eu falei que foi mantido o legado Foi econômico. mantido, Não falei foi que era mantido. O que foi é- mantido ou não foi? O que é leviano, inocente e Mas por irresponsável que é em muitos leviano? aspectos. Por que é leviano? Vamos lá, por que Vamos que é lá. leviano? Vamos com calma, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos lá. Campanha, por que que o José Serra perde? Porque existe uma promessa ali do governo Lula romper com esses aspectos econômicos. Existe um compromisso do presidente Lula de romper com esses aspectos econômicos do legado do FHC. Mas rompeu? E aí, calma aí, estou falando de campanha. Aí agora não. vamos... A promessa de Tô campanha. falando de campanha, Perfeito, amigão. vamos lá. Tô falando de campanha. Vamos lá. E aí depois entra o governo Lula, né? Então, aí muitos vão falar, o 2003. sucesso do governo Lula vem do boom das commodities. E aí, né, eu Nem trabalho com essa visão. não, vamos lá. A maioria, muita gente fala, o sucesso é por causa do boom das commodities. É, gente, mas não, Aconteceu. assim, ó, tudo bem, ok. Mas não podemos também dizer que o boom das commodities não foi um dos fatores determinantes para o sucesso do governo dele, Das né? Mas commodities, ok. de fato, aconteceu. E aí você pega o recurso que o boom das commodities teve e joga na mão de um cara do tipo Itamar Franco ou, por exemplo, do Collor e vê qual que é o destino. Perfeito. O governo Lula consegue reverberar isso para a população. Mas tu Entendeu? disse que era leviano, eu falar que houve uma continuidade do legado econômico do FHC. Por que é leviano? Porque você coloca esse mesmo recurso na mão do FHC e vê o que Mas acontece. isso não é. Mas eu não gosto de ficar igual você, de falar coisas do imaginário e tal, o que poderia e ser. agora Mas defendeu o Jones, hein? Ih, os comunistas não gostam que eles falam que estão falando de coisa imaginária, não. Os caras gostam de realidade, o que gente. é? Mas Eu você- gosto de Mas trazer por o que debate é para a leviano? realidade Mas e para a materialização. Mas por que é leviano? Vamos lá, vamos Porque lá. assim, o tripé Porque- macroeconômico Ah, foi mas- mantido. A abertura comercial foi mantida. As privatizações Ok, foram mantidas. FHC, arroxo salarial, lembra disso? Então, lembro. Lembra certo, que aconteceu? certo. Ah. Lula tem um aumento, com o Lula teve um aumento do salário mínimo. Isso. Teve aumento do salário mínimo. Mas veja, E isso é bem diferente, Mas- não é não, você não mantém um tudo- legado. tudo bem, mas Eu isso- posso falar com você na macroeconomia e na microeconomia. Perfeito. E vamos Mas explorar vamos lá. isso com tranquilidade. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, a Vale, já que tu falou em promessa de campanha, a Vale foi privatizada em 1997. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que iria reestatizar a Vale. Ao assumir o governo, ele arquivou essa promessa de campanha. Em 2007, teve um plebiscito tocado pelos Vamos falar de movimentos... distribuição de renda? Vamos falar de Rapidão. Deixa eu só distribuição de terminar o renda. raciocínio da Vale. Em 2007, É economia. teve Não, um você tá plebiscito falando de- você tá para falando de reestatizar empresa a Vale. específica Peraí, não, meu camarada. A gente que pode não falar de qualquer reverbera, que não empresa. reverbera. Em 2007 teve Vamos um falar de plebiscito. distribuição de Peraí, terra. peraí. Vamos falar peraí. quantas vezes Mas o veja- INCRA. Mas Vamos falar veja, quantas- o governo
Lula desapropriou menos terra para a reforma agrária Vamos que a jogar FHC. pro plano internacional. Aí Teve você me- vai ficar com mas medo. teve Vamos jogar menos pro plano desapropriação internacional. de Olha o terra desespero dele, olha o desespero dele pra não sair da mesa. Mercados Meu o irmão, Lula abriu meu irmão, e quantos teve- mercados novos Teve menos internacionais desapropriação o de FHC terra. Vamos abriu. falar de desapropriação de terra. Vamos Teve falar com menos ele, desapropriação de disso. terra no governo Lula que no governo FHC, Collor e Sarney. Calma, foi votado. Teve menos desapropriação de terras. 11 minutos e 41 segundos. Preciso correr mais. Mazé, Varão Osasco. Mazefa, prazer. Mazé. Mazé. Maria José. Mas tu estava na luta contra a privatização da Vale, eu imagino. Sim, né? estava. Era promessa de campanha reestatizar, não foi Sim, reestatizado. eu também estava quando o Lula foi eleito em 2002, para o Perfeita. qual eu fiz uma campanha Perfeito. intensa também. Perfeito. E E acho ele, o ó. seguinte, exatamente o que se esperava quando o Lula foi eleito, depois de 34 governos, certo? De direita, fantasiado, pintado, etc. Não, Tá? Manteve, por favor, manteve Calma, aquele- Jones. o tripé, tá? Fez privatizações, tudo, abertura fez comercial. tudo o que poderia fazer, conforme já foi levantado internamente, tá certo? Completamente tudo. E, sob hipótese nenhuma, a não ser na fantasia de alguns, era possível ter um modelo que não fosse um início de adaptação à nova proposta social de um governo democrático social colocado. Isso no governo Então, Lula quando um. você... Sim, da Tá, continuidade perfeito, depois, que perfeito. houve até a Dilma, que nós vimos Mas- também o que aconteceu com a Dilma, que foi também por conta do que aconteceu. Mas a gente está no 5º governo petista e nenhum dos aspectos do legado FHC foi tocado. Por exemplo, mas deixa eu te dar um exemplo que eu acho que é muito bom. Um Conselho Monetário Nacional que define a meta de inflação no Brasil, ele já teve 20 componentes, inclusive representantes do mundo sindical. O governo FHC acabou com isso e deixou que o Conselho Monetário Nacional seja só o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. A gente está no 5º governo petista e isso nunca foi alterado. Não existe participação dos Você já trabalhadores ouviu falar no de Conselho Monetário correlação de Nacional. forças? Não, mas a correlação de forças Eu é tenho a mesmo impressão de assim. que não. Mas Eu Lula tenho a tinha impressão de que maioria não. no Congresso, 80% a de maioria Não, o aprovação. que é correlação de forças? Vamos pesquisar aí, galera. O que é correlação de forças? Olha lá. Ó. Correlação de forças é um conceito político com raiz Antônio Miransky que mede o equilíbrio entre pressões sociais, políticas e econômicas da sociedade. Ela determina a capacidade de avanço existente em processos políticos, analisando o poder de grupo. Tá, então o que ela tá falando aqui é assim, ó. Relação de forças o Lula não vai conseguir fazer tudo que ele quer, nem o governante vai conseguir fazer tudo que ele quer, porque ele tem que ceder um pouco, porque a política é composta dessas coisas de, né, fazer ali o jogo político ali, não de maneira, talvez, não 100% ruim, mas no sentido de você ceder e, enfim, né, é disso que ela tá falando. E não conseguia fazer nada. Existe uma diferença, e você deve saber disso melhor do que eu, entre você estar no governo e você ter o absoluto poder. Tá, Certo? perfeito. Como é que você pensa, e é uma das questões que você levanta aí em algum momento, como é que você pensa em dar consciência, educação política para um país continental como o nosso? Nós não estamos na Venezuela de 2002, Verdade. onde o povo sai às ruas para defender o Chaves. Então, o mundo que você idealiza, o mundo que você acha que o PT e os petistas, inclusive você, que certamente fará parte do Lula 4, da base do Lula 4, e espero contribuir bastante com isso, você está num mundo que não existe. Mas me tira uma dúvida. Por exemplo, o MST e os movimentos populares, a Estão Igreja corretíssimos Católica, em fazer o eles que fazem. fizeram um plebiscito Estão corretíssimos pela em fazer o que restatização fazem. da Vale. Não, peraí, só um argumento. Sim, daí teve um argumento. outro, Não, um teve argumento. outros- Um outros, argumentozinho, teve mas da Alca, tu te lembras? Lembro, mas Então. um argumento só. Ah. Veja, o MST e os movimentos populares mobilizaram a sociedade justamente para mudar a correlação de forças e pautar, por exemplo, a restatização mas da em Vale. 4 anos, mas é 34 mas governos. é só um argumento. Aí, o plebiscito sem internet conseguiu mobilizar quase 4 milhões de pessoas. Enquanto acontecia o plebiscito, o governo Lula, a ministra Marta Suplicy, o governador da Bahia, Jacques Wagner, o ministro Patrus Ananias, todo mundo atacou o plebiscito puxado pelo MST, pela Igreja Católica e pelos movimentos o MST populares. está fazendo o que tem que fazer. Eu Não, posso mas- discordar. Vamos ver, ó, fact check.
Então, não apoiou o plebiscito popular sobre a Vale do Rio Doce, organizado por movimentos sociais, e manteve distância da iniciativa, indicando que não pretendia estatizar a empresa. Integrantes do governo e aliados indicaram incômodo com a mobilização por gerar expectativa política ser efeito legal. Mas Pois como é. é que o governo Mas quer é- mudar com a Eu relação de falei força que quando se o Jones escolheu esse tema para debater, ele estava preparado, gente. Isso, e realmente, né? ele ataca os próprios movimentos da base do governo que estão disputando a opinião pública da sociedade? Eu acho que a conjuntura a qual você se desloca... Era 2007. Eu sei. A conjuntura, Lula tinha ela tem 70% de outros popularidade. elementos. Tem outros elementos. Tá? As coisas não se colocam assim. Você já deve ter ouvido falar de socialismo no seu país. Consequência, sim, até porque o teu partido deve estar ligado a isso. Não, mas- certo? Então, então vai devagar aí, porque a situação não se coloca a gente dessa já forma. tá devagar, mas vamos Tá lá. bom? Não se coloca. É o quinto governo petista. Então, deixa eu te dar um exemplo muito bom, mas é um exemplo muito bom. Não dá Ano para você passado- dizer que o quinto governo Ano petista passado, não mas fez modificações. No legado econômico como do foi feito. FHC, ele fez políticas públicas importantes. Então, Do não dá legado pra dizer. econômico do Você FHC... puxa para cá Pausa. e fica dizendo. Mas coitada, mano. Ó, não pode ter palma não, gente. Que isso, gente? A ordem, calma. As Eu privatizações... sentei com as mãos. As privatizações no setor elétrico que a FHC fez de 96 a 98, alguma foi revertida? Você quer que eu negue fatos? Não. Não. Mas aí, desculpa, eu esqueci teu nome. André. André, ano passado, os contratos de concessão das privatizações da área FHC, de 19 concessões, venceram todos. O governo Lula foi lá e renovou todos os contratos de concessão, inclusive da Enel, aqui em São Paulo, que vive dando apagão onde a gente está gravando. Então, André, o legado econômico É verdade? O Jones Manuel tá falando a verdade? O HC privatizou todos 70 empresas federais, 55 empresas estaduais, contratos em regra tinham parte de trânsito, em 2025 a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL sinalizou que ao menos 17 distribuidoras de energia devem ser renovadas. Eita! a economia do modelo de desenvolvimento do Brasil, de FHC, a abertura comercial, as privatizações, taxa de juros alta, a desindustrialização brasileira, isso foi mantido ou não, André? Essas consequências, isso são consequências. Isso não era o objetivo do. Não, tudo bem, mas foi mantido. Da política é ruim econômica. pro Brasil. Você discorda do aspectos Sidão, que ele negativos. defendeu o tripé macroeconômico. Eu acho isso um absurdo. Defendeu o tripé macroeconômico. Não precisamos defender o tripé macroeconômico, nem eu preciso discordar do Sidão também, entendeu? Agora, a questão é a Calma. seguinte, ó. Isso é ser de centro, hein? Não, É centrista, isso, tá? A gente tem pontos de convergência. Perfeito, A questão é a vamos lá. seguinte, eu concordo que tem muitos problemas com o tripé macroeconômico e com as consequências que a política econômica vem trazendo. E a FHC foi uma tragédia para o Brasil. Estamos Em muitos aspectos. Correto. Agora, onde eu discordo primariamente da afirmação? Eu não acho, primeiro, que o legado necessariamente é neoliberal. Do FHC? A partir do... Por quê? Vou explicar. A partir do momento... Esse legado sob gestão petista, eu acredito que a gente chega num ponto que é o possível hoje no Brasil de uma economia liberal, dentro de uma democracia liberal, que não é o ideal, não é o que eu almejo e com certeza não é o que o nosso partido espera. A gente quer uma democracia proletária, a gente quer uma democracia tocada e justa com os trabalhadores. Agora, a realidade do Brasil não é exatamente essa. Concordo. Agora, como que a gente muda um sistema? Você mencionou os 70% de aprovação do presidente Lula. Galera, aqui tá escancarado uma coisa, ó. Pro Jones Manuel, que é comunista, o PT não é esquerda o suficiente, viu? Não é. 70% de aprovação não é só por causa das políticas sociais, é também por ter conseguido fazer a manutenção da forma que era possível de uma estrutura econômica que não é feita só de governo. Não é só o governo que André, existe, entende? Só para não ser injusto Por contigo, exemplo, por que tu falou que não é neoliberal do legado da FHC? Só para não ser injusto contigo. Não, é porque eu acho que assim, a gente está... Eu acho neoliberal... Dentro de uma política neoliberal, a gente não teria nem política de desenvolvimento social. Não tem, André. O neoliberalismo não nega a política social. Inclusive, a proposta neoliberal fala em demitir o Estado da produção para focar em política social, para saúde e educação. O consenso de Washington está lá escrito. Não, tudo bem, mas a prática É privatizar que a tudo abertura bem. comercial para focar em saúde, educação, cultura e assistência social. Como assim? Não, peraí. Isso é o que a gente fala, isso é a teoria. Agora, Não. a prática neoliberal... Vamos ver. É verdade? É verdade esse negócio? A expressão de Washington de denominação dada por John Wayne, economista sediado em Washington para convergente pensamento sobre as políticas públicas entre as teses que embasam o conceito de Washington
priorização do gasto público em saúde e educação. Tá aí. É muito mais radical do que isso, pelo menos nos governos que se disseram neoliberais nos últimos Mas ter política 10 neoliberal, anos, mas ter entendeu? política Agora, social não nega neoliberalismo, porque senão o governo Bill Clinton não mas seria nem o neoliberal. neoliberalismo nega o desenvolvimento, por exemplo. Sim. Agora, o que eu acho que o Brasil vive hoje, diante de tudo aquilo que a Mazé falou, uma história. Esses 70% de aprovação estavam também em setores da economia que não são exatamente nossos amigos e aliados, o patronato, os banqueiros. Eles também estavam aprovando o governo Lula. E eles também estavam indiretamente influenciando para chegar nesses 70%. Mas aí, André, então, se o Lula radicaliza se aproveitando da popularidade, ele não continua Mas aí, governando. André, no caso, o teu Você quer ver argumento um exemplo, é que vai ficar eternamente exemplo refém da besta burguesia de e radicalização? não vai ter nenhuma reforma Tá vendo? popular. Falei. Esse é o Não, argumento. a questão é a seguinte. Quer ver um exemplo besta de radicalização minúscula que a Dilma fez e que gerou um efeito muito negativo dentro do mercado econômico? Tu vai falar Porque o da mercado baixa da taxa de juros do governo Dilma? Mas quando ela fez isso com ajuste fiscal que causou a recessão na economia, especialmente André. quando ela foi para a televisão anunciar a redução dos juros dos bancos públicos para empréstimo para a Mas população. quando ela fez isso, boa medida, ela estava praticando Eu um ajuste concordo. fiscal que estava Eu reduzindo concordo. Eu o também aquecimento concordo. da economia. E aí? Ela caiu porque a popularidade estava caindo, porque a atividade econômica estava caindo por causa de uma política de austeridade. Ela fez uma medida certa num conjunto de políticas macroeconômicas equivocadas. Mas, André, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer reforma popular para o nosso povo? Se tu diz, o governo Lula só teve aprovação alta porque contou com o apoio da burguesia. Então não pode... também é parte da população. Não pode enfrentar a burguesia porque senão perde a popularidade. Não, então, ninguém falou isso. Calma, irmão, calma. Tem que negociar, tem que ver isso daí. eternamente. Ninguém falou que não pode enfrentar a burguesia, E que porque você não não prende o enfrentou governo. em 5 mandatos para derrubar o legado econômico Porque da esse FHC? enfrentamento não é frontal. E ele Não? nem precisa ser. Mas ele foi lateral em algum Até momento? porque eu acho que sim. Onde? Pô, esse cara. Vou voltar. Esse cara foi bem, esse cara foi bem. Bom, Jones. Prazer. Bruno. Vereador de Porto Alegre. É mesmo? Que massa, Bruno. Pô, Jones. bom demais. Então, meu companheiro, vamos pro Vamos que nessa. importa. Camarada. Somos camaradas. Não é não? Podemos ser camarada quando te tirar no PT. Não. Então, somos companheiros. É, isso Tá é vendo? Eu camarada falo, petista, gente, eu aí é muito falo. sectário, Mas pô. vamos lá. Não. Vamos lá, vamos pro que Vamos importa, lá, Bruno. então. Tu diz que os legados, né, do FHC foram mantidos pelos governos petistas. E que é ruim pro Brasil, né? Inclusive, neste governo que nós estamos. O legado da FHC é ruim pro Mas Brasil. vamos pro ponto que importa. Se a gente mantém os legados do FHC como tu afirma, Mas não mantém, então é a tua tarefa, enquanto dita esquerda revolucionária e radical e do PCBR, amanhã, segunda-feira, tá com uma campanha fora Lula nas ruas. Porque se a gente tem um Nada governo, a ver, se a gente tem um governo nada a ver, neoliberal, nada a ver. se a gente tem um Bruno, que governo espantalho. se a gente tem um Bruno, governo que neoliberal, espantalho, Jones, Bruno, a gente tem que Bruno, ser oposição Bruno, a isso. Bruno, mas ser oposição não Mas significa aí que pedir tá. a queda do Mas governo. essa é Mas ser a oposição não tua significa pedir a avaliação, queda do companheiro. governo. Inclusive, no próprio Essa PT teve um você debate Esse cara aí, ó, ele já incomodou o Jones. muito grande. Se o PT participava ou não do Fora Collor, boa ala do PT foi contra inicialmente e depois teve um debate muito grande dentro do PT se pedia ou não o Fora FHC, quando o FHC se reelegeu e fez a desvalorização da moeda. Na própria tradição histórica do PT, ser oposição ao governo não significa pedir o Fora. Que argumento é esse, Bruno? eu não concordo, nem quem tá aqui concorda que a gente manteve os legados neoliberais do FHC. Mas o que foi revertido? Não O que foi manteve. revertido? O Nós que foi temos- Nós revertido? temos um aumento real do salário mínimo, nós temos Mas o que valorização da do FHC foi emprego. feito? As privatizações foram revertidas? A abertura comercial foi revertida? O tripé macroeconômico foi E a revertido? correlação- e a Por exemplo, correlação de força o pra governo reverter FHC isso? aprovou a Lei Candir, Jones, que a gente nunca desonera de teve- imposto a gente a nunca teve exportação para correlação de produtos forças nunca teve necessárias. 5 mandatos Não, em 20 nunca anos. Teve, nunca, Por que não tem? 18, não é 20, é Por 18. que não teve? Por que não Nunca teve, Bruno? teve. Mas por que não teve, Bruno? Porque a luta de classe é duríssima e tem parcelas da esquerda que não estão junto na luta. Que inclusive. Não estão junto em que luta? Não estão junto nas lutas populares, entendeu? Que se opõem, Mas, que se Bruno, opõem ao Bruno, governo pode- e ao partido com espantalho. Mas Bruno, Jones. por exemplo, É o governo isso. FHC em 2001 criou a Lei Candir, que consulta o mercado financeiro sobre as calma. expectativas da taxa de juros. Aliás, a Lei Candir não, desculpa, o Boletim Focus. Esse Boletim Focus é aquele que diz as previsões do mercado. Isso foi criado pelo FHC em 2001, até hoje está mantido. O governo Lula, com maioria no Congresso, 80% de popularidade, crescendo o maior número de prefeitos do Brasil inteiro, de 2008 a 2010, não podia acabar com o Boletim Focus, por exemplo, não podia fazer nada.
Joias, Pausa. a gente fez o que era possível fazer, entendeu? Inclusive, zeramos o FMI, deixamos uma reserva de 240 bilhões, e aí, isso é manter a mesma política econômica? Não é, cara. Essa foi uma das melhores medidas econômicas do governo, mas isso não muda o debate sobre Jones, agora você pegou, o cara zerou FMI, dívida, hein, pagou dívida. Olá, tudo bem, Jonas? Qual é o seu nome? Johnny, queria só fazer uma... Johnny? É teu nome? Johnny, trazer uma informação muito rápida. Boa. Inclusive, ano passado, já que você trouxe a questão do MST, né, dizer que o MST, que inclusive é o maior produtor de alimentos orgânicos do Brasil, teve inclusive recurso do Ministério da Fazenda, ano passado, para que influenciasse até mesmo plantio de alimentos orgânicos. Então, assim, Mas o mesmo MST no passado disse que o governo Lula 3 não estava fazendo nada pela reforma agrária, a declaração do João Pedro Stedley. Mas aí, vamos voltar para o debate sobre o governo FHC. Deixa eu dar eu mais... só vim trazer esse informe. Eu vou deixar o tempo do amigo. Não, volta aqui. Galera, tá parado não, hein? Parou? Não, mas é que eu quero dizer, quando isso acontece, hoje de manhã também aconteceu, eu dou o tempo para ele responder. Pronto, Porque perfeito. Eu digo Então- assim, se você vem dar uma lacrada e sai, ele tem Perfeito. que responder. Então eu continuo respondendo. Galera, só para vocês saberem o que isso significa. O governo Lula aprovou, via Conselho Monetário Nacional, o direito dos exportadores não precisarem internalizar o lucro da exportação. Então, um grande exportador de soja, por exemplo, ele exporta, o lucro dele pode ficar todo fora do Brasil, prejudicando a economia brasileira, a balança comercial de pagamentos. Isso não foi o Congresso, foi via Conselho Monetário Nacional, mantendo a dinâmica do governo FHC de fortalecer uma economia primária exportadora. Porque, Bruno, o governo FHC aprovou a Lei Candir, que desonera de imposto de exportação as atividades primárias exportadoras, o que ajudou a quebrar estados como Rio Grande do Sul e deu um poder econômico gigantesco para a soja, para a pecuária, para a mineração. O governo FHC aprova a Lei Candir e o governo Lula, na reforma tributária que ele fez, constitucionalizou a Lei Candir. Agora, em 2024. Então, assim, gente, vamos fazer um debate. E, assim, vocês estão defendendo a FHC, viu? Eu estou ficando triste aqui, viu? Não vai ter L hoje. Você não vai ter L. Não Só vai vai ter ter L. F. Não vai ter L. Já diria um antigo ditado, de Fernando e Fernando, o Brasil vai só se lascando. Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Haddad. O Jones lacrando, E ele tem a camisa do raio. Dando raio não, é o Para pedir para Yansan para nos abençoar. Seu nome, meu camarada? Tiago, historiador, Prazer, Tiago. petista, preto, e quero ouvir de você. Você está falando sobre legado econômico, acho que é um termo interessante. Porque foi uma tragédia para o Brasil, o governo FHC. Concordamos com isso. Não concordo. Não concorda? Não, Tu não acha que o governo concordo. FHC foi bom Não para o concordo. Brasil? Não concordo, sabe por que eu não concordo? Porque foi no nossos governos que nós fizemos a economia girar. Não, tô falando da FHC. FHC. Não, O governo sim, FHC sim, foi bom sim, para o sim. Brasil? Não. Então, Você está falando isso, não, eu não falei não, isso. eu perguntei. Não, você Eu é uma perguntei. afirmativa sua. Não, Se é uma afirmativa sua, Não, acho, Thiago, que até é legal para rede social Não, falar Thiago, que o legado do FHC eu perguntei. é legal. Não, Jones falou que você tá aí só pra fazer Eu corte. perguntei, você falou Eu que sim. sou herdeiro daqueles que da herança maldita. E continua a É daí herança que eu maldita? venho. A herança maldita É daí que eu continua? venho. E nós continua? mudamos, nós Mudou? mudamos. Mudou o quê? Nós mudamos. Mudou o quê? Do governo Vamos lá. A nossa melhor política econômica é o Bolsa Família. Mas isso não... Que faz a... O FHC fez o Bolsa Escola. Não, É, de uma política mas não é social. igual. Não é igual, claro que não, é mas igual. e aí? E eu quero dizer pra você porque não é igual. Sabe por que não é igual? Porque acabou o Porque tempo. o Bolsa Família... que pena. Ô, louco, Jones. Jogou com regulamento embaixo do braço aí, galera. Mas é aquilo que eu falo, né? É aquilo que eu sempre falo. Se a gente coloca aqui pessoas de direita pra ver esse debate, assim, vai falar, nossa, mas eles estão brigando entre eles, olha que coisa aí, né, e tudo mais. Mas assim, galera, ó, é aquilo, pros comunistas, o do PT não é esquerda o suficiente, hein? Quando a galera aí de direita sempre assume ele e fala assim, não, que o PT é comunista, que não sei o quê, se você vota no Lula você é comunista, meu amigo. Você não sabe o que você está dizendo. O negócio é feio aqui, viu, galera? O negócio ali é mais, né? A briga é mais pra... não, é que tá invertido aqui, né? A briga é mais pra lá, né? Então, mas é isso aí, né? É isso.
Acho que o Jones foi bem, só que ele tá querendo levar o debate para um lado um pouco mais específico. A galera trouxe um lado um pouco mais para a questão da economia mais local, né, e tudo mais, de Bolsa Família, crescimento do salário mínimo e tudo mais, né? Então eu acho que foi legal de enxergar as visões deles aí. O Jones se preparou muito bem para num determinado contexto, né? Então, como ele sempre se prepara muito bem mesmo, né? Mas é isso aí.